promessas de Deus para Abraão são um dos elementos mais significativos de todo o livro de Gênesis. Os relatos seguintes de toda a Escritura, de uma ou de outra maneira, serão guiados pela perspectiva da soberania, fidelidade e graça de Deus reveladas nas suas promessas feitas a Abraão. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e, como você sabe, um grande prazer estar com você aqui para que juntos possamos iniciar a partir de agora mais um momento de diálogo e reflexão a respeito de mais uma lição do quarto trimestre de 2024, que tem como tema as promessas de Deus para Israel. Antes de darmos continuidade, eu quero, como sempre faço, pedir gentilmente a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe. E fazendo isso você me ajuda e me ajuda muito a continuar tendo condições de estar aqui trabalhando, produzindo materiais semelhantes a este. Nesta lição, nós vamos ter a oportunidade de, em primeiro lugar, analisar alguns aspectos das promessas feitas a Abraão. Em segundo lugar, considerar quais outras promessas estão incluídas no chamamento, no chamado patriarca. E, por fim, nós identificaremos qual a compreensão bíblica da promessa de salvação para a nação de Israel. Portanto, a lição de número 2 está estabelecida sobre estes três propósitos, sobre estes três objetivos: analisar, considerar e identificar informações em relação aos aspectos da promessa, quais outras promessas feitas a Abraão e qual a compreensão bíblica da promessa de salvação de Israel na atualidade. Tendo considerado estes objetivos, vamos, logicamente, à nossa introdução, porque ela resguarda algumas informações importantes que nos servem de ajuda para um entendimento mais viável, mais amplo da lição de número 2. Primeira informação possível de ser percebida na nossa introdução diz respeito à antiguidade das promessas. A promessa divina para Israel foi proferida mais de 4.000 anos antes da vinda, do aparecimento, do advento do Senhor Jesus. Por mais que abramos, por assim dizer, as páginas do Novo Testamento e o tema promessa seja tão presente quanto no Antigo Testamento, e esse tema relacionado à pessoa, ao protagonismo de Abraão, isso não significa dizer que as promessas que Deus fez a Abraão, que se relacionam com Cristo, eram recentes, era de um tempo próximo à realidade do Novo Testamento, mas como nós consideramos, tem-se esse aspecto, o aspecto da antiguidade das promessas. Segunda informação que é possível que seja percebida ainda na nossa introdução é a respeito do protagonismo de Abraão. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nós teremos a oportunidade aqui de considerar de maneira mais específica o protagonismo de Abraão. Para agora, é bom que consideramos que boa parte do livro de Gênesis está concentrada no tema promessa, e isto envolve, sem dúvida nenhuma, a importância do chamado que Deus fez a Abraão e da essência desse chamado, que envolve, logicamente, a promessa de Deus. A terceira informação que é possível que seja percebida na nossa introdução é a respeito da eleição de Israel como canal de bênção para as nações. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de, uma forma especial,
cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Nós, na lição passada e nesta lição, e durante certamente todo este trimestre, tratando de promessa, nós vamos, vez ou outra, nos encontrar, por assim dizer, com esse aspecto do ser de Deus, que é o da soberania. E todo estudo das promessas de Deus passam pelas considerações gerais a respeito delas, o que fizemos na lição de número 1, e também pela consideração da promessa, ou das primeiras manifestações da promessa de Deus com abrangência universal, que passa pela escolha do povo de Israel, e logicamente nós somos apresentados nesse exato momento do estudo das promessas à soberania de Deus. E a outra informação que é possível que seja observada na nossa introdução é a respeito do cumprimento em Cristo. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi, e confirmadas com o advento do Senhor Jesus. Promessa que Deus fez de tornar benditas as nações, se manifesta na bênção universal que Cristo compartilha. E essa relação da promessa Cristo e Davi traz a imagem, por assim dizer, do Cristo cumprindo, ou como o cumprimento da promessa de Deus a Davi, que o reino de Davi seria eterno e que jamais faltaria rei sobre o trono. Jesus é o filho de Davi e o rei eternamente. Tendo considerado informações introdutórias a respeito da antiguidade da promessa, do protagonismo de Abraão, da eleição de Israel como canal de bênção para as nações, do cumprimento em Cristo, vamos agora ao nosso primeiro ponto. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E aqui nós vamos estabelecer as nossas reflexões que estão contidas no subponto 1, no subponto 2, no 3 e no 4, no capítulo de número 12, famosíssimo, talvez você saiba até de cor, do livro de Gênesis. O estudo sobre a promessa de criação de uma grande nação começa em Gênesis 12 e, naturalmente, tem correlação com o contexto mais amplo que envolve os acontecimentos anteriores ao chamado e à promessa para Abraão. Como todo e qualquer capítulo e versículo, e naturalmente aquilo que é apresentado no capítulo e no versículo, nós devemos relacionar com o que está posto, escrito no capítulo anterior, ou seja, fazer o levantamento do contexto imediato e do contexto geral do que se apresenta no capítulo que estamos a observar, a estudar. No nosso caso, o capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Este capítulo não pode ser visto divorciado, separado do que está posto, especialmente antes, no capítulo especialmente 11, porque nós vamos perceber que o que Deus fala como promessa a Abraão, os aspectos, as características, a abrangência do que Deus promete a Abraão, tem uma relação do que nós lemos no capítulo de número 11 e daquilo que também nós lemos nos capítulos anteriores do livro de Gênesis. O contexto do chamamento de Abraão está inserido, está dentro de um contexto de acontecimentos de abrangência mundial, universal. Se não, vejamos, o acontecimento narrado em Gênesis de Adão e Eva compromete o mundo, compromete de maneira universal todas as coisas. Depois nós temos o acontecimento dos dias de Noé, que é o grande dilúvio, que tem um comprometimento, que gera um prejuízo, que estabelece o juízo de Deus de maneira universal.
Depois do acontecimento com Noé, nós temos a construção, no capítulo 11, pelo menos a tentativa disto, da Torre de Babel, que os seus construtores possuíam uma expectativa, um propósito universal. E o juízo de Deus tem consequências também universais. E aí nós abrimos o capítulo de número 12, vendo, lendo, ouvindo, como queiram, Deus prometer fazer a Abraão promessas que possuem alcances universais. Se o que acontece em Adão e Eva tem um tom de prejuízo, se o que acontece com Noé tem um tom de prejuízo, se o que acontece na Torre de Babel tem um tom de juízo e prejuízo, aqui nós somos apresentados no capítulo 12 a graça de Deus. Se anteriormente nós fomos apresentados ao juízo universal de Deus, no capítulo 12, por meio das promessas que ele faz a Abraão, nós somos apresentados a graça, o amor, a bondade de Deus universais. Tendo feito essa consideração, tendo considerado, por assim dizer, o lugar das promessas que Deus faz a Abraão no livro de Gênesis, vamos ao nosso primeiro subponto, que é, claro, parte do versículo de número 2, e far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus e informar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. E agora nós vamos fazer, a partir dessa leitura, algumas perguntas para que fique melhor o nosso entendimento. Onde é que essa promessa, far-te-ei uma grande nação, se encaixa? Se encaixa num contexto do grande dilúvio e da grande torre de Babel. Se nós tivemos um juízo de Deus de grande escala visto no dilúvio, se nós somos apresentados no capítulo 11 a um projeto de grandes proporções, que é resultado do planejamento pecaminoso dos homens, e o juízo de Deus de grandes proporções, agora a promessa que Deus faz a Abraão se encaixa nesse contexto de grandeza e, portanto, se manifesta nessa frase famosa, far-te-ei uma grande nação. Portanto, a promessa de bênção grande, fazer grande a nação a partir de Abraão, está em total diálogo com os outros temas, eu diria assim, de grandeza que se apresentam nos capítulos anteriores. Outra pergunta que a gente deve fazer é a respeito do que a promessa comunica. O que a promessa de Deus expressa aqui no livro de Gênesis? O que a promessa de Deus comunica para Abraão? O que a promessa de Deus aqui no capítulo 12 do livro de Gênesis comunica ao leitor da atualidade, ao leitor da Bíblia, dentro de uma perspectiva da leitura mais ampla das Escrituras a partir do livro de Gênesis? Primeira coisa que a promessa de Deus comunica, e nós precisamos lembrar do que nós consideramos na lição de número 1, que a promessa de Deus é um instrumento expressivo comunicativo de Deus. Primeira coisa que ela comunica é o soberano propósito de Deus. Deus, ele mesmo, promete que vai criar, vai fazer um povo a partir de Abraão. Por exemplo, Adão e Eva falharam em obedecer a Deus. Os descendentes de Adão e Eva, segundo o plano de Deus, deveriam, logicamente, seguir essa genética de obediência, essa genética, por assim dizer, de maneira figurada, de serviço a Deus. O plano foi frustrado, entre aspas, pelo pecado. Depois Deus levanta Noé com essa ideia de que Noé seja um protagonista, o Noé que busca Deus, o Noé que tem intimidade com Deus. Essa característica seja transportada, seja compartilhada com a geração de Noé. Não dá certo.
E agora Deus intervém de maneira soberana. Ele mesmo promete criar um povo. Eu vou fazer de você uma grande nação. Isso manifesta soberania de Deus. Outra coisa que a promessa comunica é a respeito da graça do propósito de Deus. E aqui nós fazemos mais uma vez, levando em consideração o contexto em que o chamado de Abraão aparece no livro de Gênesis. Se Deus escolheu Noé, o homem que o buscava, o homem que o servia, o homem que foi diferente na sua geração porque andava com Deus, e o plano não deu certo, agora de maneira graciosa, Deus escolhe um homem que nem ao menos ouviu falar de Deus, nem ao menos o conhecia. Há grandes hipóteses de que ele era da cultura e praticava naturalmente a cultura idólatra. Deus escolheu agora um homem que nem ao menos conhecia. Se Noé andava com Deus, conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, e o plano não deu certo, Deus não desiste de manifestar a sua graça. E aí ela fica mais evidente em que Deus chama alguém que não anda com Deus, que não conhece Deus, que não sabe quem é Deus, mas sabe muito bem quem são os deuses que, por exemplo, o seu pai fabrica. Isso é graça de Deus. Terceira pergunta que nós devemos fazer a respeito da promessa de Deus é quando essa promessa, far-te-ei uma grande nação, se cumpriu. E ela se cumpriu ao longo da história. Esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Sem fazer menções de questões e informações extra-bíblicas, históricas, a respeito da grandeza do povo de Israel, mas para ficarmos aí no terreno bíblico, onde nós conseguimos observar o cumprimento dessa promessa de grandeza de nação na Bíblia, da promessa de Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 7 e versículo 9. Observe, versículo 7 está escrito: mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Essa relação, esse diálogo entre Êxodo e Gênesis nos leva, nos apresenta, nos conduz para fazermos um retorno de Êxodo para Gênesis 12 e lembrar que o Deus que chamou Abraão e prometeu a ele fazer dele uma grande nação, cumpriu a sua promessa. Olha o que diz o versículo 9. Ele disse ao seu povo. Quem foi que disse? O rei que não conhecia José, a história dos judeus. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos ao nosso segundo subponto. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nós temos aqui pelo menos 3 promessas. A bênção, o engrandecimento do nome, tornar o nome grande, famoso, e tornar o próprio Abraão uma bênção. A partir deste ponto, veremos a repetição da ideia de bênção por meio dos verbos abençoar e do substantivo bênção, o que faz um contraponto às maldições proferidas por Deus desde a queda de Adão até o capítulo de número 11. Se nós observarmos desde a queda de Adão até o capítulo de número 9, 10, 11 do livro de Gênesis, tem pelo menos 5 manifestações da maldição de Deus. Gênesis 3,14, maldita serás mais que toda besta. Gênesis 3,17, maldita é a terra por causa de ti. Gênesis 4,11, maldita és tu desde a terra. Gênesis 5,29, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 9,25, maldito seja Canaã. E outras ocasiões
em que se observa, não com o uso do verbo amaldiçoar, maldito, mas a ideia de maldição. Até aqui, o que Deus proferiu foi maldição. É no capítulo 12 que nós vemos uma luz brilhar nessas trevas de maldição, como consequência dos pecados humanos. E aí nós somos apresentados a essa leitura, a esta informação nova, a essa boa notícia, essa boa nova, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É nesse contexto também que a gente entende melhor a promessa de que Deus engrandeceria o nome de Abraão. Porque Deus disse que ia tornar o nome de Abraão grande, famoso. Mais uma vez, a resposta está na relação do capítulo 12 com o capítulo de número 11. Pelo menos no texto bíblico, percebe-se uma clara resposta de Deus ao projeto do grande e famoso nome que os construtores de Babel queriam adquirir. Veja, Gênesis 11, versículo de número 4. Disseram os construtores da Torre de Babel: vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Outras versões dizem assim: uma grande cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, ou seja, uma grande torre, e tornemos célebre o nosso nome. Algumas versões dizem: tornemos grande o nosso nome, para que não seja espalhado por toda a terra. O plano de grandeza da cidade não deu certo, o plano de grandeza da torre não deu certo, o plano de grandeza do nome não deu certo. E no capítulo 12, Deus diz assim: eu vou dar para Abraão um grande nome. O plano dos homens de construírem um grande nome falha, mas o de Deus jamais. Deus prometeu um grande e famoso nome a Abraão e cumpriu. É só lembrar, senhoras e senhores, que nas três grandes religiões do mundo, islamismo, muçulmanos, o islamismo, cristianismo e judaísmo, nessas três grandes religiões do mundo, quem é o mais famoso, quem é o que é mais falado entre eles, o que é lembrado, pelo menos entre eles, como um grande herói? Abraão, Abraão e Abraão. Deus deu a Abraão um famosíssimo nome. E a terceira promessa é que tu serás uma bênção. Como Abraão foi uma bênção? Nos dando o exemplo de fé, sendo o pai de Cristo, porque Cristo é filho de Abraão, um judeu, sendo o pai do povo por meio de quem temos a Bíblia, sendo o pai do berço da salvação do mundo. Abraão tornou-se, pela fidelidade de Deus, uma fonte de bênção, pela qual nós temos o exemplo da fé, de qual verte, da qual vem Cristo, porque Cristo é judeu, filho de Abraão, da qual vem a revelação das Escrituras e da qual se explica, de onde se explica a salvação do mundo. Glória a Deus por isso. Terceiro subponto: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele. Essa realidade se mostrou, inclusive, permanente, eu diria assim, na própria história dos judeus, bíblica e extrabíblica. Nós temos vários casos de inimigos de Israel que tentaram infligir a ele certo prejuízo, planejamentos de morte, foram amaldiçoados. Nós acabamos de estudar, nós acabamos de ter contato com a lição que nós extraímos do livro de Esther.
Mardoqueu planejou mal contra o povo judeu, Mardoqueu planejou amaldiçoar o povo judeu e foi morto. O profeta Balaão tentou amaldiçoar o povo judeu e não conseguiu, porque não era possível amaldiçoar o povo judeu. E tantas outras experiências, até modernas, de nações que tentam, de alguma maneira, e por alguns instrumentos, especialmente militares, amaldiçoarem Israel. E não conseguem, na verdade, por assim dizer, vivem a experiência da maldição. Nós temos exemplos de personagens reconhecidos internacionalmente que vociferaram, que expressaram, que gritaram como animais a sua ira contra os judeus e foram amaldiçoados, tiveram fins patéticos, humilhantes e até assustadores, porque essa é a promessa de Deus sobre Abraão e naturalmente sobre o povo que vem de Abraão. Abraão seria um canal de bênção para os outros. De tal modo, ele estaria relacionado com eles que o destino dessa gente seria determinado pelo modo que o tratassem. Deus seria gracioso com quem o ajudasse e castigaria quem o amaldiçoasse. Quarto subponto: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nós temos a apresentação, eu diria assim, da abertura da salvação para o mundo. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. Primeiro está registrada em Gênesis 3,15, em que nós temos a informação, de maneira parafraseada, logicamente, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Percebam a relação do capítulo 12 com o restante dos capítulos anteriores do livro de Gênesis. Lá, naquele ambiente de maldição, nós temos uma luz no fundo do túnel, que é a promessa de Jesus, a bênção para as nações. Depois desse período escuro de maldição, nós temos mais uma vez, e agora de maneira mais clara, esse foco de luz da graça de Deus manifestada aqui no versículo de número 3, em que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Vamos ao nosso ponto 2, outras promessas a Israel. Aqui consideramos a tensão que permanece com mais evidência em torno da história dos patriarcas. A história dos patriarcas começa no capítulo de número 12. O desenrolar dessa história é marcada por algumas tensões, até porque os patriarcas não eram pessoas perfeitas. Junto com a consideração dos erros e algumas fragilidades morais, como também problemas em relação aos filhos, o elemento estabilizador da história é a promessa de Deus. Nós vamos encontrar problemas no caráter de Abraão. Nós vamos encontrar problemas no caráter de Jacó, de maneira mais evidente. Nós vamos encontrar problemas no caráter, no comportamento de Isaac. Nós vamos encontrar problemas no núcleo familiar desses patriarcas. Mas isso não desestabiliza, não menospreza, não tira, eu diria assim, o sustento, o estabelecimento, a força da história dos patriarcas. Por um motivo, claro, é a revelação de Deus, é uma história de Deus, inspirada por Deus, mas por um motivo especial também, que é a permanência da promessa de Deus. E a permanência da promessa de Deus não está na força ou na fraqueza do caráter dos patriarcas, não está na excelência ou na falta de qualidade do núcleo familiar dos patriarcas. Se fosse assim, a promessa teria acabado lá pelo capítulo de número 12 mesmo, teria ficado no chão. Mas o elemento estabilizador está, a força está, a permanência da promessa está no caráter de Deus e na sua fidelidade. É tendo em vista isso que nós vamos observar a promessa de um filho a Abraão, a promessa de um filho a Isaac e a promessa renovada. Primeiro subponto, a promessa de um filho a Abraão. A promessa pareceu estranha ao patriarca,
pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade. Sua esposa também, além dela ser estéril. Não é uma situação favorável. Nós temos um problema biológico. Além do problema biológico, nós temos um problema de perspectiva, de compreensão de Abraão. Aí entra a pessoa de Eliezer. Abraão imagina que Deus errou, que Deus comunicou para a pessoa errada a promessa. Ele imagina que quem vai ser o homem da promessa é Eliezer, porque ele não tem mais condições. Deus renova Abraão, aí depois Abraão ouve Sara, e aí tem filho com Agar, e nós temos uma série de problemas no núcleo familiar que envolve a relação de Agar com Abraão, a relação de Abraão com Agar e Sara, o prejuízo de Ismael, a intervenção de Deus. Ou seja, essa história é feita como a nossa, de altos e baixos. Contudo, a firmeza da história está na fidelidade da promessa de Deus. Segundo subponto, a promessa de um filho a Isaac. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaac, que se casou com ela. Nós temos aqui uma das histórias de amor mais lindas do Antigo Testamento. Tudo parece perfeito, até que se considera um problema biológico. Rebeca não pode gerar. Rebeca é estéril. Isso aí nós percebemos mais uma vez o elemento estabilizador, o elemento de firmeza, o elemento de estabelecimento da história, que é a promessa de Deus entrando pela força da fidelidade do Senhor em ação, em que a resposta de Deus para a oração de Isaac e Rebeca agora tem filhos. Terceiro subponto, a promessa renovada. E aqui nós temos ênfase nas 12 tribos, e é claro que eu não posso falar das 12 tribos sem falar desse problema do núcleo familiar de Rebeca e de Isaac. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão e se casou com Raquel, que era estéril. Aqui nós temos problema de primogenitura, nós temos o problema do engano, que é um engano por parte de Jacó, um engano por parte de Labão, e o problema de esterilidade, que gera mais uma vez um ambiente de conflito agora na família de Jacó. E mais uma vez, senhoras e senhores, a história não perde a sua estabilidade, a história não perde a sua beleza, a história não sai do controle de Deus, porque o que Deus usa para manter a história no caminho que ele prometeu é a sua fidelidade, é o cumprimento da sua promessa, em que em várias ocasiões Deus se manifesta, ora curando, ora tocando, como fez em Jacó, ora se revelando, ora renovando a promessa. O elemento que conduz a história dos patriarcas é a fidelidade poderosa da promessa de Deus. Quarto subponto, promessa do reino do Messias. E aqui nós vamos ser apresentados a duas imagens, eu diria assim, que revelam Jesus para nós. Duas imagens utilizadas pelas Escrituras para revelar Jesus ao mundo. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor, Jesus, é chamado de filho de Davi. No ambiente da promessa, com o propósito divino de abençoar as nações, quando nós olhamos para Abraão, nesse contexto de promessa, Abraão, Jesus é o filho que abençoa o mundo. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Jesus é filho de Abraão. Quando nós olhamos para a promessa de Deus e a promessa de Deus sobre Davi, Jesus é o filho de Davi.
aquele que reina para sempre. E o seu reino não é retido geograficamente, não abençoa apenas um lugar geograficamente. O reino de Jesus é universal. O reino de Jesus abençoa através da igreja o mundo e chegará o dia em que ele se estabelecerá literalmente e abençoará ainda e plenamente mais o mundo. Jesus, o filho de Abraão, é o filho que abençoa o mundo. Jesus, o filho de Davi, é o filho que reina para sempre. É o cumprimento da promessa de Deus a Davi, de que no trono de Davi, na família de Davi, não faltaria rei. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Não importa a fragilidade do caráter dos patriarcas, o elemento de poder da promessa está em Deus. Não importa os acontecimentos que aparentemente fujam do controle da organização esperada, de uma história que se espera que corra, que aconteça de uma maneira mais bem-vinda, mais bonita. Deus é aquele que é responsável por produzir a força, a estabilidade da história e conduzi-la para onde ele deseja pela força da sua fidelidade. Vamos ao nosso ponto 3, a promessa de salvação para Israel. Promessa de salvação para Israel envolve a consideração do plano de Deus para Israel e para a igreja, bem como leva em conta soberania, fidelidade e graça de Deus. Por que eu insiro nesse ponto a consideração a respeito do plano de Deus para Israel e para a igreja? Porque na maioria das vezes, quando nós somos apresentados ao tema salvação, nós imaginamos que obrigatoriamente ele esteja apenas relacionado à igreja. Mas, na verdade, existe um plano de salvação para a igreja e existe um plano de salvação para Israel. Nós precisamos logo, inicialmente, separar a promessa e o plano de salvação para Israel e a promessa e o plano de salvação para a igreja. Há um plano de Deus para Israel e há um plano de Deus para a igreja. E a relação de, especificamente, Israel com Deus envolve o que está posto no primeiro subponto, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. O que é possível aprender com a queda de Israel? Primeiro, graça. A queda de Israel possibilitou a oportunidade, os caminhos que Deus estabeleceu desde a eternidade para a igreja. A queda de Israel é algo misterioso que Deus utiliza para manifestar a sua graça por meio da igreja. Eles vendo não vão ver, eles ouvindo não vão ouvir. A queda da igreja, ou melhor, a queda de Israel, é um plano misterioso. Está no plano da salvação de Deus para a igreja. Isto revela graça. Quando nós falamos em queda de Israel, porque ele não conseguiu cumprir a sua missão, nós lembramos da sabedoria de Deus. A missão de Israel estava por ser completa. Agora Deus escolhe a igreja para cumprir a missão. A missão de ser portadora, eleita da mensagem do reino de Deus para a salvação do mundo. E aí cabe lembrar que a missão de Israel era o que nós chamamos tecnicamente de centrípeta. Israel não tinha a responsabilidade de ir às nações. As nações viriam a Israel, admiradas pela riqueza, pela bênção, pela prosperidade, viriam e conheceriam a fonte da bênção que era Deus e se converteriam a Deus. Israel não conseguiu cumprir essa missão. Mas a sabedoria de Deus escolhe a igreja para cumprir uma missão centrífuga. A igreja agora é chamada por Deus não para ficar, mas para ir às nações, para dispersar-se
entre as nações. E o que é possível aprender com a queda de Israel? O plano e a promessa de Deus para Israel. Israel caiu, sim, mas lembrando, a promessa de Deus está de pé. Há salvação para Israel. Segundo subponto, a tristeza de Paulo por Israel. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Aqui nós temos a consideração do apóstolo Paulo, no sentido de que nós observamos os privilégios que Deus deu a Israel tornarem-se peso, tornarem-se razão para que nós lamentemos, fazendo como fez Paulo, ainda mais por conta da sua queda. E aí, nesse terceiro subponto, que nós vamos ser apresentados a esses privilégios, a essas bênçãos de Deus sobre Israel, que manifestam o cumprimento da promessa que Deus havia feito lá atrás para Abraão. E isso explica, como eu já disse, a tristeza que o apóstolo Paulo tem pela situação dos seus familiares, do seu povo, como também pela situação do ponto de vista da relação do homem mesmo com Deus, sem salvação. E aqui nós somos alertados a lembrar sempre de Israel, a ter tristeza, portanto, a buscar a Deus em favor da salvação de Israel, lembrando que a cada dia que passa, a situação em relação à fé dos judeus é ainda mais crítica. Por exemplo, nós temos informações de que o número dos judeus ateus cresce absurdamente, muito embora nós tenhamos a manifestação judaica de fé, alguns judeus messiânicos que reconhecem Jesus, mas isso ainda é pouco para a grandeza da bênção de Deus. Isso deve nos causar preocupação, tristeza e nos levar, como levou o apóstolo Paulo a ter tristeza por Israel, buscar a Deus pela salvação de Israel, porque, como aponta o terceiro e último subponto, há uma promessa de salvação para Israel. Aí nós fazemos a pergunta: Israel será salvo? Sim, será salvo. É claro que existe etapas do plano de Deus para serem executadas até que chegue a salvação de Israel. Etapas dolorosas, etapas não muito bem-vindas, que não fazem parte do plano de Deus para a igreja, a exemplo da grande tribulação, que, conforme aponta o profeta Daniel, é para limpar o pecado, para expulsar o pecado. Estas semanas são determinadas sobre ti com esses propósitos, até que Israel, livrado por Deus, reconheça Cristo como seu Salvador, e aí Deus coloque no coração, no lugar do coração de pedra, um coração de carne, assopre sobre eles o Espírito, e a visão do profeta Ezequiel no capítulo 37 se cumpra. O vale de ossos secos, os mortos sem Cristo se levantem como um grande exército. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, a glória, o conserto, as alianças, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Nós somos apresentados aos benefícios resultantes da fidelidade de Deus a Israel. Nós somos, portanto, lembrados da fidelidade de Deus. Deus cumpriu, e nós somos lembrados a fidelidade de Deus no sentido de que ele vai cumprir a salvação para Israel. Senhoras e senhores, estas foram as nossas considerações, que estiveram baseadas, logicamente, no ponto 1, Israel e a promessa da criação de uma grande nação, baseada na observação do que está posto no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Nós baseamos as nossas considerações no ponto 2, outras promessas a Israel, que são as promessas de Deus e seu relacionamento específico com os patriarcas. E aqui a promessa é vista como um elemento que estabiliza, que conduz a história para o seu devido lugar. E no ponto 3,
nós consideramos uma realidade mais atual que diz respeito à promessa de salvação para Israel, que envolve a queda, a tristeza de Paulo, que deve ser a nossa também, e a manutenção da promessa de Deus, que nos faz crer que Israel será salvo. Deus abençoe você e toda a sua classe, família e igreja, em nome de Jesus.